Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos que nos assistem, aos internautas, à imprensa que acompanha a sessão da Câmara. Como fiquei por último, vou pincelar alguns assuntos que foram conversados já por vereadores que me antecederam, antes de fazer a minha colocação na palavra livre, já que tem um tempo considerável, acredito que nem vou utilizar todo ele. Sobre a discussão com relação à lei da publicidade, o vereador Malon até comentou que mandou uma mensagem para mim, a gente conversou hoje um pouco por mensagens, e eu comentava sobre a importância que existe dessa lei ser discutida, né? Por isso, no ano passado, até a gente fez a discussão, foi a primeira discussão, daí foi chamado o executivo, o Chuves, para explicar detalhes, porque realmente ela traz modificações consideráveis nessa questão de publicidade para regulamentar na cidade algumas questões que estão que hoje são totalmente livres porque não existe um padrão. Então, assim, eu vejo que para mim é uma pena que a gente adote esse discurso agora no final da nossa gestão de que a gente não deve mais discutir alguns assuntos e deixar para o próximo prefeito ou para a próxima legislatura, né? Eu entendo que nós fomos eleitos para legislar até 31 de dezembro desse ano e a gente não deveria, por chegar 2 meses antes do final, a gente já colocar alguns projetos como, deixa para a próxima gestão, se o próximo prefeito quiser regulamentar, ele manda para os outros vereadores analisarem. A gente está aqui para analisar, nem que seja para reprovar o projeto, né? Como foi feito com os ACTs. Mas eu não sou adepto dessa ideia de que, não, agora já estamos em final de mandato, vamos ou tira ou não discuta os projetos porque está terminando a nossa gestão. Eu vejo que sim, devemos discutir, e talvez até da nossa discussão, se, no caso do projeto Começo da Publicidade, que eu vejo que é importante, se ele for reprovado, mas que seja com os argumentos já servindo de base para um novo projeto que vem, então, no ano que vem, caso seja esse entendimento da maioria. Eu conversei também hoje com o presidente do CDL, mandou mensagem também, eu acredito que mandou para todos os vereadores, né, pelo que os que me antecederam já comentaram que o Rafael mandou mensagem, e assim, eu só queria corrigir uma informação de que as propostas que foram feitas pelo CDL, pela CISBS, foram em parte acatadas, sim. Isso tem eu até solicitei para o Chuves que ele juntasse toda essa documentação. Então, o projeto que veio para a Câmara não é o projeto antigo, sem modificações, depois das discussões com as entidades. O que aconteceu é que nem todas as sugestões das entidades foram acatadas. Aí, sim, existe uma divergência de pensamento, né? Às vezes a CIS pensa que tem que ser mais brando numa parte, mais efetivo na cobrança de uma outra parte, o CDL da mesma forma. Então, tem alguns pontos onde houve solicitações das entidades que não foram acatadas, não foram modificadas no projeto. Mas a grande maioria das sugestões das entidades foi trabalhada pelo Executivo e foi alterada no projeto. Então, várias modificações foram feitas, não todas, realmente. Então, a questão é ver com as entidades também se, com essas alterações que foram feitas, se não é possível, às vezes, dar um encaminhamento para o projeto para a gente ter essa questão da regulamentação da publicidade ou não na cidade. Até na fala do vereador Sabino, o vereador Sabino comentou sobre os tons pastéis na pintura dos imóveis, né? Que eu me recordo, vereador Sabino, posso estar equivocado, mas isso não faz parte da lei da publicidade, isso faz parte da lei de padronização do centro histórico, que é a lei, né, que o vereador Ede propôs, e que está vigente hoje, está aprovada, que diz que no centro comercial histórico, que basicamente é na área central nossa da cidade, os imóveis não podem ser pintados em outras cores que não tons pastéis. Isso está na lei vigente da padronização histórica no centro da cidade. Então, essa parte isso não faz parte da lei da publicidade, não seria algo que estaria sendo expandido para a cidade toda. Isso já está vigente em uma parte, que já é lei em uma parte do centro histórico, onde também essa lei da padronização, né, vereador Ede, fala também que as novas construções ou reformas nessa área de padronização tem que seguir uma característica que relembre os estilos europeu, e está lá na lei, os estilos têm que ser respeitados. Então, aí tem algumas incoerências na discussão sobre o projeto, talvez porque justamente a gente discutiu inicialmente esse projeto da publicidade no ano passado.
né? Foi em novembro, dezembro do ano passado que ele foi deixado justamente para esse ano, e agora que a gente está retomando um ano depois, mas ele foi trabalhado com, né, com as entidades, com audiências públicas. É claro que ele afeta alguns comércios, algumas atividades, né, de quem trabalha diretamente com a questão da publicidade, mas eu acho que é importante a gente pelo menos discutir se a gente quer isso para São Bento ou não, e se não quer, né, o projeto pode não ser aprovado também, assim como já tivemos outros reprovados, mas eu vejo que seria importante a gente discutir para a gente evoluir essa questão da publicidade para que excessos deixem de ser cometidos. Se a lei vem basicamente para coibir excessos, eu vejo que ela é positiva. E eu acredito que ela deveria ser trabalhada. Até acredito que sim, a gente tem tempo para emendar ela, se fosse o caso, porque ela, né, ela pode ser emendada ainda, não foi para a segunda discussão. Então, às vezes, se tiver 1 ponto ou 2 pontos, né, se for pouca coisa que está muito discrepante com a ideia, né, do CDL, da CIS, é algo a ser trabalhado ainda, porque aí a gente aproveita todas as audiências públicas, todo o trabalho que foi feito pela equipe de planejamento, a gente pode aproveitar para transformar isso numa lei que, pelo que eu me lembro, os primeiros efeitos dessa lei da publicidade, quando aprovada, elas se darão 12 meses após a aprovação. Então, os primeiros efeitos, que seriam, eu acho que as mudanças nos outdoors, que era o primeiro passo, ela teria 1 ano a partir de agora para o efeito, e o segundo passo, que é aquele que mexe, às vezes, na fachada dos imóveis, né, que tem hoje, às vezes, toda a fachada está tampada por publicidades, isso acho que tinha 2 anos, se não me engano, para que as empresas se adaptassem, até para não ter um impacto muito grande e imediato no comércio. Então, vejam que isso é um projeto a longo prazo, ele não é nada para ser aprovado agora e em janeiro tá complicando a vida de ninguém. Então, eu acredito que ainda é saudável a gente discutir ele até a semana que vem, mesmo com as entidades, para ver se não chega num consenso que seja positivo para todos, para a cidade, né, para que ganhe São Bento do Sul, que as entidades possam ser atendidas também, e os comerciantes também possam ter o tempo para se adaptar sem a gente prejudicar ninguém. Então, fica a minha sugestão para a gente ainda tentar amadurecer essa questão durante a semana aí para a segunda discussão do projeto na semana que vem. E se não for possível, né, muito complicado, ok, né, cada vereador vai definir o seu voto, ele pode ser reprovado, aí sim, às vezes, voltando no ano que vem com uma nova configuração de acordo com as sugestões que vão ser colocadas. Gostaria de falar também, então, sobre um acontecimento muito importante que nós tivemos em São Bento do Sul hoje, que marcou o dia de hoje. Os vereadores devem ter visto alguma coisa já na imprensa, que foi a chegada das máquinas que compõem a usina de transformação de resíduos sólidos que o SAMAI está implantando, que nós, né, foi objeto até de votação aqui na discussão na Câmara, quando da compra do imóvel, os senhores lembram, o imóvel que foi comprado ali próximo à estação de tratamento de esgoto do bairro Brasília, próximo à Avenida dos Imigrantes. Então, hoje, chegaram do Rio Grande do Sul as máquinas que vão ser montadas no interior do galpão, que foi adaptado para que seja montada, então, essa usina de transformação de resíduos em São Bento do Sul. E eu digo que essa data é importante porque essa usina ela vai ser uma referência, não só para São Bento do Sul, mas para o Estado, para o Brasil e, quiçá, para o mundo, porque é uma nova tecnologia a ser adotada em relação ao processamento de resíduos sólidos. A gente sabe que a questão dos resíduos sólidos é muito complexa, existe toda uma questão ambiental envolvida, inclusive, uma das opções sempre para descarte dos resíduos sólidos é a queima, e a gente sabe que a queima de resíduos sólidos gera gases que são poluentes e que exigem todo um tratamento específico, e países desenvolvidos usam essa queima e tem custos elevados para poder dar esse destino final aos resíduos, e essa transformação que vai ser feita em São Bento é bem impactante e é show de bola quando você conhece o processo que vai ser feito, porque de todo o nosso resíduo, que a Transresíduos coleta, né, todo lixo comum que é coletado em São Bento do Sul, ele vai ser direcionado para a usina. Nessa usina, a primeira etapa do processamento
vai fazer a separação da parte orgânica que a gente tem no lixo, que é o resto de comida, né? As cascas de frutas ou materiais que entram de composição, que fazem parte do nosso resíduo, que em São Bento do Sul chegam a 50% do lixo, né? A gente tem inclusive grama, né? Às vezes, resto de poda, galhada, quem coloca às vezes no lixo comum, isso faz parte, acaba fazendo parte do resíduo, e na verdade o orgânico poderia ser aproveitado na casa de cada um de nós, né? Para diminuir inclusive a quantidade de lixo gerada, porque isso pode ser feito com compostagem, muita gente já é adepta a essas soluções, mas mesmo assim, metade das 40 toneladas de lixo que São Bento do Sul produz durante o mês, na verdade, 1.200 toneladas por mês, né, 40 por dia, metade disso é orgânico. Então, metade é essa fração que são restos de alimentos, e a usina ela vai separar essa parte orgânica da parte sintética. Todo o restante dos resíduos é chamado de sintético. Basicamente é plástico. Nós temos muitos tipos de plásticos e embalagens nos nossos resíduos. Então, o equipamento vai separar o orgânico do não orgânico. Antes disso, a cooperativa da nossa cidade, que hoje vive, né, são mais 30 famílias que vivem da reciclagem de resíduos, vai participar do processo também, com a retirada de itens que têm um maior valor agregado, né, para não precisar ir para a transformação. Isso pode ser retirado para gerar renda para as famílias que dependem da reciclagem de lixo em São Bento do Sul. E aí, o mais interessante desse processo é que a parte orgânica vai gerar energia, ou seja, teremos uma usina de geração de energia com base na parte orgânica do nosso lixo. Então, o nosso lixo vai deixar de ser enterrado lá no aterro sanitário no Rio Vermelho para gerar energia, que vai movimentar a própria usina, e o excedente pode ser utilizado, né, para compensar faturas de energia do SAMAI. E a parte sintética, ela vai ser através de um processo de uma máquina que gera atrito, ela vai formar uma massa, é uma espécie de massa de modelar, digamos assim, que vai poder gerar subprodutos que podem ser utilizados pela prefeitura, pelo SAMAI, de acordo com a forma que você cria. Então, o SAMAI encomendou junto com a compra da máquina as formas de paver, de tijolo, de tampas de PV, que é esse posto de visita do sistema de esgoto, essas tampas que tem na rua. Então, todo esse material vai poder ser feito com o lixo da nossa cidade, que vai ser reaproveitado. Então, hoje o dia é de comemoração, porque as máquinas já foram testadas na empresa que ganhou a licitação lá no início do ano. Foi, né, a empresa lá do Rio Grande do Sul, fabricou as máquinas, testou as máquinas, então a gente já tem, né, vídeos, inclusive, de todo o processo acontecendo nessas máquinas, e agora elas foram transportadas para São Bento do Sul, chegaram aqui hoje e estão sendo descarregadas no galpão lá para montar todo esse processo em São Bento do Sul. Então, é uma pequena revolução que começa aí já são anos pensando nisso, né? Não é um trabalho de hoje, é um trabalho que o SAMAI vem fazendo a longo prazo para melhorar a gestão do lixo em São Bento do Sul, e essa usina vai ser um divisor de águas na questão do tratamento de resíduos sólidos na nossa cidade. Então, a estimativa é que de 100% do lixo produzido e coletado, apenas 5 a 7% precisem ainda ir para o aterro sanitário, que é justamente o que sobra depois da geração de energia do lixo orgânico. Então, e esses produtos vão poder ser utilizados, já pensou o paver, podendo ser utilizado justamente para pavimentação, que é um dos gargalos da nossa cidade, a falta de pavimentação, poder fazer isso com material reaproveitado do próprio resíduo da cidade, em vez de ficar enterrando o lixo. Então, é uma solução muito legal, bacana, e São Bento está dando um passo largo para se tornar um modelo nessa questão de gerenciamento de resíduos sólidos. Por isso que hoje é um dia importante para a gente comemorar também essa nova metodologia que está sendo implantada, e a usina deve começar a transformação dos resíduos ainda no mês de dezembro, com a entrada total em funcionamento, com a geração de energia já no início de janeiro. É isso, obrigado pelo tempo concedido, boa noite aos senhores. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores, agradeço a presença
e a participação de todos aqueles internautas que estiveram prestigiando esta sessão. E convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 7 de dezembro, às 19 horas. Está encerrada a sessão.